Gente, oi, muito boa tarde. Iremos começar mais um vídeo, como vocês podem ver, estou de óculos. Vou fazer a capa. Vamos aos vídeos. Eu acho que eu não sei se eu vou colocar a capa aqui, porque dá muita preguiça a gente de colocar a capa. Mas não sei como é que eu vou fazer ainda. Vamos ver, eu tô com meu caderninho aqui pra falar pra vocês. Poderia falar olhando no tablet, né? Mas enfim, o caderno é melhor, eu acho. Porque aí se eu ficar com preguiça de mostrar a capa, só mostra a folha, né? Faz mais sentido. Como eu falo, esse vídeo talvez fique um pouco maior do que eu esperado, porque são 15 livros para falar. Não vou falar muita coisa, vou falar mais ou menos um breve resumo do que eu achei da leitura e se eu indico ou não para vocês. Essa é a forma geral. E aí o primeiro livro foi Glow. Ah, eu vou ter que colocar a capa, eu acho que vai ser melhor. Vou colocar aqui nesse espaço que fica melhor. O primeiro livro foi Glow, que eu li. Ele é a sequência, ele é o quarto livro da série A Prisioneira Dourada. É uma série com 6 livros. Os 6 já estão todos publicados lá fora, então eu acredito muito e eu espero muito que a sequência dos 2 livros chegue ano que vem, pelo menos no primeiro e segundo semestre. Eu estou torcendo muito para que isso aconteça. E em Glow, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Eu acho que eu não posso falar muito sem dar muito spoiler, mas, gente, eu comento muito isso lá no TikTok quando eu postei os outros livros. Não desista do primeiro livro. Eu não desisti. Por quê? Porque eu sou curiosa e eu fui pesquisar fanart dos próximos livros. E nos comentários muitas pessoas comentam. E eu fiquei, nossa, vou dar mais uma chance. Gente, não me arrependi. O primeiro livro é uma bosta. É uma bosta. O segundo livro dá uma boa melhorada. E no terceiro, melhora muito mais, muito mais. E eu tava com muito medo de Glow dar uma decaída, porque eu tava com leve medo de que, cara, o que que a autora vai colocar nesse livro? E ela conseguiu se superar, porque foi fantástico. Então eu dei 5 estrelas, foi o meu livro favorito. Eu acho que eu comecei o ano muito bem, então para um outro livro tomar o favorito de Glow, teria que ser surpreendentemente o plot e todas as coisas que acontecem nesse livro. Nenhum se superou e eu acho que nenhum chegou tão perto, então eu não tinha dúvidas de que Glow seria o meu favorito. Ele se manteve assim desde o primeiro momento que eu li, também quando eu li os outros livros e, cara, ainda tá ligado. Eu coloquei ele pra carregar, por isso que tá ligado. Então, eu indico muito pra vocês. Eu acho que quem parou em Guild, dê mais uma chance, porque Glow, os outros livros vão melhorando e Glow consegue ser superior. Eu sigo com medo dos próximos, eu espero muito que não decaia, que continue no mesmo patamar de Glint e Glow. Não, Glenn e Glow, pra ficar aqui, assim, 5 estrelas, sabe? Seria o meu sonho de princesa. E aí o segundo livro que eu li foi Amor e Ódio. É o terceiro da série Twisted, da Ana Huang. Eu gostei muito, não tava com expectativas, mas expectativas foram ultrapassadas. Esse livro é muito bom. Aqui a gente tem. Eu não falei tanto de Glow para não dar spoiler, porque é o quarto livro da série. Então, eu não quero falar muito para dar spoiler. Então, por isso que eu não falei tanto. Só falei algumas coisas, tipo, bem sem noção. Mas é porque se eu falar muito, eu vou contar, tipo, muito da história do que acontece e aí perde a graça. Mas aí em Emo e Ódio, a gente tem a Jules, que é a melhor amiga da Ava, e que é a Ava do primeiro livro, de Amor Corrompido, e o Josh, que é o irmão dela. E, cara, esse livro é muito bom. Eu acho que a gente tem um passado, assim, o passado do Josh, mais ou menos a gente já conhece, porque a gente descobre muita coisa ali no primeiro livro, por conta ali do pai da Ava e tudo mais. E nesse aqui em questão a gente descobre muito mais do passado da Jules e é um passado que eu fiquei chocada. Não estava esperando por isso, não estava achando que ia ser um livro tão assim profundo como foi. Eu amei, dei 5 estrelas, é muito bom. O quarto livro é Mentiras do Amor, do Amor, Mentiras do Amor. Mentiras do Amor. Vai ser da. Não acredito que eu esqueci o nome dela. Ela aparece justamente nesse livro e eu esqueci. Eu esqueci.
Mas é da outra amiga, porque são 4 amigas e é da quarta amiga, que eu esqueci o nome. Mas tô ansiosa pra ler também. E aí, o terceiro livro foi A Linguagem dos Dragões, que é uma romantasia. Faz parte de uma trilogia. Aqui a gente tem guerras, a gente tem dragões, a gente tem política, a gente tem tudo misturado. E nossa, foi muito gostoso de ler. Eu amei, eu dei 4 estrelas. O final, amigos, o final é muito bom. O final é muito bom. Uma coisa aconteceu nesse final e eu quero saber se eu estou certa disso no próximo livro. Eu acredito que chega no que vem, o próximo. Eu espero muito que sim. Mas esse aqui, eu nem falei se eu indico ou não, né? Indico o Glow. Amor e ódio eu indico. Mas tu tem que ler na ordem essa série para tu entender a sequência dos fatos. Por mais que são de personagens diferentes, faz sentido você ler na ordem. Por exemplo, tu tem que ler Amor Corrompido para saber o que acontece no final de Amor Corrompido, para ir para os Jogos do Amor, que é da princesa. Faz todo sentido. E aí o outro livro também, que é agora Amor e Ódio. Então, tem que ler na ordem para tu entender a história. Mas eu indico super, é bem interessante. E a Linguagem dos Dragões, com certeza eu indico. Aqui o pessoal falou que quem gosta de. Vou dobrar minhas pernas. Quem gosta de Babel e Quarta Asa, né? Quarta Asa eu acho que é mais por causa dos dragões, mas aqui é muito interessante como os dragões são representados. É bem diferente de Quarta Asa, porque a gente não tem tanto assim. Como é que eu posso explicar? Sem dar muito spoiler. Não posso, porque eu vou dar spoiler, então eu não quero. Mas é muito interessante mesmo. Eu acho que fica aí a indicação para vocês. É um livro muito rápido de se ler. Eu não diria que é uma romantasia, porque não tem muito romance. Eu acho que é mais da vibe fantasiosa mesmo do que o romance em si. Mas é muito bom. E aí a gente tem o quarto livro, que é A Serpente e o Lobo. É uma romantasia também. E eu dei 4 estrelas. Esse livro, eu fiquei chocada, sabe? Porque, só digo isso, tem bruxas aqui. E não fala na sinopse que tem, então foi uma baita surpresa pra mim. Eu só falo isso pra vocês, não é considerado um spoiler, porque ao longo do livro, quando tu lê, tem muito mais coisa do que tipo só bruxa. É muito mais coisa, então muito interessante, é muito interessante. Fica muita indicação pra vocês. Esse livro, a sequência chega ano que vem, porque a editora postou. Não vou me lembrar qual é a editora, porque eu não anoto, né? Qual é a editora, mas eu acho que é Arqueiro. Eu acho muito que é Arqueiro. Ela postou e vem muito livro bom. Meu Deus. E vem, sabe que vem aquela outra série da Elsie Silver. Eu tô isso aqui, ó. Isso aqui. Eu quero ver qual é o nome que vem, né? Porque só tá a capa provisória lá, a capa que é de fora. Mas, gente. Que ódio, que ódio. Enfim, o segundo livro chega no que vem. Eu acho que fica muita indicação pra vocês. Esse livro é muito bom. Tipo vibe Enemies to Lovers, mas tem muito mais lovers do que a parte dos inimigos. É muito bom. E aí o quinto livro foi Incendeia-me, que foi o terceiro livro da série Estilhasse-me. Eu devorei, eu li em um dia. Eu gostei muito mais desse livro. Mas eu ainda não sei se eu vou ter algum que eu vou favoritar. Tipo, vou dar 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas porque eu gosto do que acontece nesse livro. Também não vou falar muito sem dar spoiler. Tô coçando meu pé, gente. Eu tenho um problema com esse pé, gente. Ele coça demais. Mas enfim, eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas. É uma série que eu achei que eu não fosse gostar. Eu sempre comento isso em todos os meus vlogs de leitura que eu tenho desse livro. E eu gostei muito. Eu vou ler a sequência só ano que vem, porque é uma série que eu tô gostando muito e eu não quero terminar, pra vocês terem uma noção. Mas fica a minha indicação, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu não sirvo pra fazer vídeo indicando, tipo, eu só gosto de falar, gente, porque eu esqueço que eu tenho que indicar. Esse aqui é um que eu indico muito. Assim, pra quem é mais novo, ah, talvez aí pra você que também seja mais velha, eu não sei, eu tenho 26 anos e eu gostei muito desse livro, que é A Gota d'Água. Ele é um romance juvenil. Aqui a gente conhece uma garota que tem 15 anos e ela é nadadora. Ela já compete e ela tá treinando pra ser, tipo, pra entrar pras Olimpíadas, pra um grupo lá feminino. Esqueci agora qual é o nome que fala. E ela descobre que ela tem uma doença da água. Que essa doença existe, mas eu esqueci o nome. Eu anotei aqui.
urticária aquagênica. Ela tem isso e essa doença existe. E, cara, é muito interessante como em tão pouca página a autora soube expressar muito bem. Ela colocou coisas muito importantes, já que a gente tem tema sobre também depressão, sobre bulimia. E as 162 páginas em que a gente acha que a autora não vai conseguir colocar tudo isso em tão pouca página. E, cara, ela consegue muito bem. Então, eu acho que é um livro muito interessante, que ao longo ali do decorrer da história, a a Manuel, Manu, ela consegue, tipo, ir sobrevivendo exatamente às coisas que vão acontecendo. Não era essa a palavra que eu queria falar, mas é muito interessante como a história vai sendo contada pra gente. Tipo, que por mais que ela tente fingir que ela não tá bem, que ela tá bem pros outros, mas a gente sabe que ela não tá por dentro, ela tá muito mal. Então é incrível como ela vai se descobrindo que ela também pode fazer outras coisas, tipo, porque ela só vivia pra natação, mas, tipo, ela tem outros dons, ela sabe fazer outras coisas, e, tipo, ela não se permitia porque ela amava nadar, mas aos poucos ela vai se redescobrindo, e eu amei esse livro, é um livro muito bom, eu acho que é pra todas as idades, é um livro muito interessante, tem no Kindle Limited, adoro falar essa palavra, mas eu comprei de graça porque eu vi uma indicação lá no Instagram de uma moça que eu sigo e eu amei. Eu comprei porque tava e-book promoção, né? Tipo, de graça. Aí eu comprei porque eu não assino mais o Kindle Unlimited. E, nossa, não me arrependo. Tá no meu Kindle até hoje, porque às vezes eu tenho dessa e eu saio apagando os livros, né? E aí a gente tem, eu já esqueci a ordem. Eu sempre faço isso, que saco. O sétimo livro, que é o sétimo, Os Gatos do Café da Lua Cheia. É uma fantasia que é lá, cozy fantasy. Nossa, eu amei esse aqui. Eu chorei, eu fiquei reflexiva. É que a gente tem livro. Tem um livro. A gente tem personagens muito interessantes. Aqui eu gostei muito porque os gatos falam. Então os gatos vão explicando a história e, tipo, porra, muito bom, muito bom. Vou nem lembrar muito, porque senão vou chorar de novo. Eu li em um dia porque eu tava fazendo um desafio. Também a Gota d'Água eu li em um dia, porque fazia parte de um desafio que eu gravei aqui no canal. Lendo 3 livros em 3 dias e eu falei quanto eu dei de estrelas pra Gota d'Água, eu dei 3 estrelas. Acho que eu esqueci. E Os Gatos do Café da Lua Cheia eu dei 5 estrelas, porque eu amei esse livro. Nossa, muito, muito bom. E aí, o oitavo livro, que é Vou Te Receitar um Gato, eu dei 2 estrelas. Gente, não gostei. E eu tava com muita expectativa pra esse livro. Por quê? Porque é um livro que ficou meio hypado, né? Querendo ou não, ele também é um cozy fantasy, mas nossa, que história confusa. Eu achei muito confuso, tipo, sem pé nem cabeça. Pelo menos pra mim, né? Eu, lendo Valesca. Não gostei. E eu li só na base do ódio. Porque, cara, eu não queria abandonar, sabe? Porque eu tava pensando, não, eu vou gostar desse livro. Eu vou gostar. E nossa, eu terminei odiando, porque não faz o menor sentido, gente. Não tem uma explicação lógica. Eu não senti isso, sabe? E é um livro que eu não dei 2 estrelas. Porque, querendo ou não, eu gostei dos gatinhos. Mas eu tava achando que ia ser tipo a vibe de Os Gatos do Café da Lua Cheia, sabe? Que os gatinhos iam falar. Mas eles não falavam, eles só eram fofos mesmo. Mas não gostei. E eu tava com muita expectativa de que eu fosse gostar. Então eu decidi não continuar. Porque tem outro livro, né? Que é Vou Te Receitar Outro Gato. E eu sei que a autora vai lançar o terceiro. Porque tá pra lançar o terceiro lá no Japão. Japan. And não irei continuar porque eu não gostei. E aí é o nono livro. Ah, eu já me perdi de novo. Acho que é o nono. Exatamente, nono. Entre Férias e Espinhos. Esse é uma romantasia também. Eu dei 3 estrelas. Apesar de eu ter gostado muito da história. Nossa, minha costa tá doendo já. Eu dei 3 estrelas porque eu achei muito confuso. Porque a gente tem coisa na história que não é nos dita certo. Tipo, acho que a autora quer que a gente faça adivinhação. Porque ela não conta muita coisa. E parece que quando avança muito na história fica muita coisa faltando. Mas acontece coisas interessantes. Acontece. Eu não sei em qual vídeo eu vi, ou se foi no vídeo. Eu não lembro se foi na sinopse. Não, na sinopse não tem isso.
Não lembro onde foi, diz que é um aranha reverso. Não tem nada disso nesse livro, não. Não tem. Tem uma cena, não chega a ser. Tem uma cena sexual, mas não é uma cena completa, que eu diria completa, se é que vocês me entendem. Mas tem ali uma cena com um dos príncipes que eu gostei muito, porque a gente tem 4 príncipes nesse livro e ela me lembra muito o rei da Terra do Nunca, que é só a Winnie e os 4. Aqui são os 4 príncipes e ela, que é a Rosa. E esse livro, ele é uma releitura de A Bela e a Fera, mas os outros 2 príncipes, que era o Kel e o Ezrian, alguma coisa assim, gente, nome estranho. Eles não tinham muita proximidade com a Rosa, então a gente não tinha muito deles. Mas o Farron e o Dayton era o que a gente mais via próximo. Então, eu gostei muito mais dos 2 do que dos outros 2. Tipo, porque eles já tinham uma história, tipo assim, uma conexão. Eles conversavam mais, eles se interagiam mais do que os outros 2. Apesar que com Kel, ela tinha uma baita química, só que não rolou nada. Então, não sei. Eu gostei do final. Tipo, o final, a gente já entendeu o que ela é, o que a Rosa é pro Kel. A gente entende. Mas, mesmo assim, é muito confuso. Eu não sei se ela faz essa confusão toda para ela explicar pra gente mais no segundo livro o que de fato é ou não é, se faz sentido ou não que a gente pensa no primeiro livro, ou se realmente é só uma confusão e tipo no segundo vai ser mais ainda, eu não faço ideia, mas essa é uma série que eu vou continuar só ano que vem, eu não vou continuar nesse ano, porque sim, quero continuar ano que vem. São 4 livros, eu não sei se, eu achava que seria 4 livros para tipo dar ênfase mais em cada príncipe, mas não era isso, então estava errado na minha teoria. Mas com certeza eu quero ler a continuação porque eu fiquei muito intrigada com esse final. Eu quero entender se de fato é isso que eu pensei ou se é tipo outra coisa, sabe? Mas eu indico pra vocês porque é uma farofa. É muito legal, apesar de ser confuso. E aí eu li Feita Pra Mim, que é o primeiro livro da série Label Blue. São 4 livros também. Eu comprei um, eu vou mostrar aqui. Eu nem ia mostrar, na verdade, mas eu comprei só pra mim. Eu comprei na promoção. 38,53 eu paguei, porque ele tava 50 e pouco, né? O livro que lançou esse ano. E os outros 2 eu ganhei de presente. Adorei. E aí eu reli Feita Pra Mim, porque eu marquei no e-book, né? E no e-book eu marquei, tipo, poucas coisas. E aí, como eu ia ter o físico, eu reli ele. Eu não vou mentir que no momento, quando eu terminei esse livro, que foi dia 17, eu dei 3 estrelas, porque me incomoda muito ele toda hora chamar ela de irmãzinha, mas depois ele para com essa neura. E, tipo, foi mais divertido depois quando ele para com isso. Mas tem certas coisas que eu não gostei muito, como eu expliquei no vlog que eu fiz. Mas, de uma maneira geral, eu gostei da história dos 2. Eu gostei que cada um tem um passado ali do que aconteceu. E como a história deles fecha direitinho, sabe? Eu gostei muito. E quando eu reli, que eu não lembro quando foi, eu acho que foi. Nem lembro quando é que chegou esse livro, acho que ele chegou quarta. Eu reli na terça, dia 20 e pouco, por aí. Quando eu reli, gente, eu fiquei com muita vontade de dar 4 estrelas, porque eu gostei mais da releitura, vai entender. Mas eu não ia mudar, porque quando eu terminei esse livro, eu tava com esse sentimento de dar 3 estrelas, então eu não quis mudar. Muitos livros que eu dei mais lá pra frente, que quando eu reli um pouco, eu tive de vontade de mudar as minhas estrelas, mas eu não mudei, por quê? Porque quando eu terminei esse livro, eu tava sentindo isso. Na minha releitura que eu senti outra coisa, então eu não vejo sentido mudar. Não agora. Mas enfim, dei 3 estrelas. Eu acho que é muito interessante esse livro. Ali, Vibe Cowboy, me lembrou muito Chestnut Springs, que eu tô louca pra comprar o terceiro livro. Ainda não comprei, mas ele tá na minha TBR de dezembro. E, enfim, vale muito a pena. Usou toda pra mim, eu vou ler na sequência mês que vem, então eu tô ansiosa também. E aí a gente vai pro. Ah, já esqueci de novo. Eu não posso falar muito que eu esqueço a ordem. O 11º livro, que foi Salve-nos.
É o terceiro de Maxton Hall, mais uma série, uma trilogia finalizada. E, gente, não me agra... eu, tipo, gostei e não gostei, porque em certos momentos eu achei que é muito. Acho que é muita encheção de linguiça. Encheção de linguiça. Eu acho que se ela tivesse feito uma duologia, teria ficado bom. Teria ficado bom, por quê? Porque ela teria dividido muita coisa que acontece no segundo livro desnecessária, teria colocado no primeiro, e a outra metade desnecessária teria colocado aqui que faria sentido. Agora ela colocou muito POV, apesar de eu odiar livro com muito POV, eu gostei desse, porque eu gostei de todos os personagens. Esse livro foi o único que eu gostei de todos os personagens, vai entender. E faz sentido para a história. O outro, o segundo livro que a gente tem o Pobre da Lídia e da Amber, para mim não fazia sentido, porque eu não via sentido ali na história. Ah, tá ali. Mas aqui faz todo sentido, porque a história toda faz sentido, sabe? Eu não posso falar muito spoiler, mas eu gostei de todos os pobres. A gente tem 6 pobres nesse livro. 6 pobres nesse livro. Que é do James, da Ruby, da Lydia, do Graham, do Anne, da Amber. Não, do Anne não. Da Amber e do Alistair. Alistair, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, gente. A gente tem. Coloquei 7, não sei mais contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. Do James, da Ruby, da Amber, da Lydia, do Graham e do Alistair. A gente tem os 6 pops. Mas eu gostei de 8 personagens, que é os que a gente mais a gente vê. Esses 6 que eu falei, e do Amber, e do Ren, e do Cash. Gostei muito. Eu acho que foi interessante, mas muita parte da história eu achei muito arrastada, muito maçante de continuar. Coisas desnecessárias que não faria sentido nesse livro, sabe? Mas eu gostei do final. Finalmente, um final decente pra trilogia, mas eu achei, de qualquer forma, eu até comentei no vlog, que eu queria que tivesse um final, queria que tivesse tido um final mais impactante. Porra, aí teria terminado a trilogia, ó, com chave de ouro. Aí eu teria dado 4 estrelas, mas não foi o que isso aconteceu. Mas querendo ou não, de uma forma geral, a série Maxton Hall é muito boa. É muito boa porque eu amei o primeiro livro, eu dei 4 estrelas, pra mim foi o melhor da série. Continuo gostando só do primeiro, tipo, que eu realmente gostei. O segundo ali eu deixo em terceiro lugar porque eu não gostei tanto. E o terceiro eu deixo em segundo lugar porque, querendo ou não, foi o único livro que eu gostei muito mais de quase todos os personagens que a gente vê bastante no livro. Foi muito interessante, foi gostoso de ler. Muita coisa acontece nesse livro, mas eu achei que o final teria que ter sido, sabe, mais impactante para fechar uma trilogia. Mas enfim, fica a indicação da série, porque querendo ou não, a série é muito boa. Eu tô muito em dúvida se eu agora assisto ou não a série no Prime. É porque eu não sou muito de ver série, sabe? Mas eu tô com muita vontade de assistir agora que eu já finalizei a trilogia. Então eu tô pensando seriamente se eu dou essa chance ou não. Já vamos para 30 minutos de vídeo e ainda não terminei de falar de livro. E agora a gente vai pro livro 12. É o livro 12? É isso, tá acabando, tá acabando. Que é Valente. Eu li no Prime Reading, I don't know. E, nossa, muito legal. Eu gostei. É um livro que em certo momento eu achei muito parado, mas quando as coisas vão acontecendo é muito interessante. A gente tem 2 deuses e a Mérida, que é um deus da ruína, e a deusa da criação. E a gente tem ali um leve flerte, né? Flerte, enfim, não sei mais falar. Entre o deus da ruína com a Mérida, mas é engraçado. É, é muito engraçado em certas partes, mas em certas partes é muito parado. E eu acho que o final eu esperava por outra coisa mais grandiosa, por ser um livro de fantasia. E a gente tem café, mas sobrou café? Muito? Não, então eu tomo Guaraná. Enfim, ah, eu achei que merecia um final mais emocionante por se tratar de uma fantasia. Esse livro, ele se passa depois que acaba o filme, sabe? Depois do filme, anos após o filme. Então, eu me senti
Quando eu tava lendo, eu me senti vendo Valente 2. Tipo, tava assistindo Valente 2. Porque dá essa sensação, sabe? Pra quem assistiu o filme, eu acho que é muito essa sensação que a gente tem. Mas, de uma maneira geral, é um livro muito bom. É um livro que dá pra pessoa, qualquer pessoa ler, qualquer idade, eu acho. Porque ele não tem nada, assim, de teor sexual, longe disso. É muito gostosinho de ler, gente. Muito gostosinho. Muito rápido, eu li em 2 dias. No segundo dia foi quando eu realmente peguei na leitura, que realmente a coisa me prendeu. E eu devorei o livro no segundo dia. Mas eu dei 3 estrelas. Fica a indicação. É um livro bom. E aí a gente vai pro livro de número 13. Tá acabando. O único suspense no meio de um monte de romantasia. Teve muito livro que eu acrescentei, fora da minha TBA, que agora eu não vou lembrar. Mas teve muito livro que eu acrescentei. Porque eu sou doida. Enfim, No Meio da Noite é o mesmo autor de O Massacre da Família Hope. Gente, aqui nesse livro eu acho que a gente tem a mesma pegada, só que diferente. Faz sentido? Não sei se faz. Mas tem uma vibe assim de sobrenatural, realmente tem. E parece muito, sei lá, uma sensação de poltergeist. Eu lembro de ter assistido esse filme. Não sei, passa essa sensação, querendo ou não, no meio do livro. O plot totalmente inesperado e é um plot meio fraco, não vou mentir. Mas foi um plot inesperado que eu gostei de qualquer forma. Eu acho que eu gostei muito desse autor, assim, lendo o suspense dele. Porque até agora só li 2, né? Que foi o Massacre da Família Hope e No Meio da Noite. Mas eu quero muito ler outros livros dele, porque eu sei que tem outros publicados, mas eu gostei desse. É interessante. Eu A gente suspeita até do próprio personagem, a gente suspeita de todo mundo, a gente fica em dúvida, a gente chora. É uma coisa louca, é uma coisa louca. E eu amei esse livro. Mas eu dei 4 estrelas. Porque eu acho que o único livro que eu dei 5 estrelas foi ano passado, de suspense. Esse ano de suspense ainda não dei nenhuma 5 estrelas. Não sei se vai ter esse momento. Porque eu acho que eu vou ler mais um livro mês que vem. Ou é dezembro, não lembro. Eu coloquei mais um suspense pra ler. Porque eu não tô tão assim na vibe de suspense, sabe? Anteriormente eu era muito, agora eu tô muito na vibe de romantasia, né? Que é o que eu mais tenho pra ler. Mas eu gostei muito. Gostei muito. E aí a gente tem o 14º livro, que foi A Fugitiva. Também li no Prime Reading. Ele vai estar aqui, a capa. E, cara, eu não sei. Não gostei muito desse livro, é uma comédia romântica, mas eu dei 3 estrelas. Porque a história dos dois se conhecendo, tipo, descobrindo o amor junto, é muito interessante, é muito bonito. Mas é um livro que demorou a me prender muito, apesar de eu ter lido em um dia. Eu demorei muito a ficar presa, assim, porque o começo é muito, muito demorado, muito arrastado, eu acho, mas depois ali que eles realmente estão juntos, tem muito hot nesse livro, já fica aí a dica. Tipo, sabe, não sei. Apesar de eu ter devorado, certas partes eu não gosto muito. Mas eu gostei do epílogo. Do epílogo eles estão, tipo, anos-luz lá na frente. E é uma história muito bonita, querendo ou não, mas acho que não foi muito pra mim, sabe? Mas eu dei 3 estrelas porque eu gostei de como eles vão descobrindo o amor ao longo do livro. Querendo ou não, essa parte é muito bonita. E aí a gente vem para o último livro lido do mês, meu Deus, graças a Deus, porque eu não aguento mais falar. Eu tô falando muito, muito mesmo. Tá em 33 minutos quase, ó. E eu tô falando ainda. Olá, Estranho, que foi da Catherine Sant. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas é uma comédia romântica dizendo que tá na Amazon e dizendo ao nosso amigo Google. E aí, eu li em 2 dias, gente. Que livro bom. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. Foi o primeiro livro dela. E eu amei. Aqui a gente tem a Sad, que é a nossa sede, Sad, não sei como é que pronuncia, que é a nossa personagem principal. Ela descobre um problema no cérebro dela e ela faz uma cirurgia. Primeiro ela não quer, mas daí depois o pai dela surta. E aí tem todo um rolê com o pai dela também. Eu tô falando tudo assim pra não dar muito spoiler, porque hoje é dia 25 que eu tô gravando e eu finalizei esse livro hoje. E eu não quero dar spoiler. Então, tá muito fresca na minha memória.
E aí o pai dela faz ela fazer cirurgia e ela faz e depois ela não consegue ver rostos. Toda vez eu falo assim, rostos, porque ela deu um problema, tipo um dano, um efeito colateral da cirurgia. Porque em alguma coisa lá no cérebro dela tá pressionando aonde a gente consegue ver os rostos. Eu não sei falar essa palavra direito. E aí, ela tem uma doença. Não é uma doença. Que é um prognóstico, tá anotado na sinopse que eu anotei aqui, ó. Um prognóstico de prosopagnósia, não sei se pronuncia assim, que é popularmente conhecida como cegueira facial. E, cara, muito louco. O dela é de uma forma adquirida, porque foi por conta da cirurgia que ela adquiriu isso. Mas na nota da autora, ela explica que tem duas formas que é normalmente que isso se dá. Então, cara, é muito interessante. E eu gostei muito que ao longo do livro ela tem uma evolução gritante, cara. Porque é muito louco. Tipo, sem dar spoiler, não vou falar muito, mas é muito louco a gente acompanhar a história da Sadie ao longo do livro, de como ela tá se readaptando, se redescobrindo depois do ocorrido. E eu amei muito esse livro das 5 estrelas. Eu ri, eu chorei, eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei nervosa, eu fiquei estressada. Foi uma sensação de sentimentos e não tinha como eu não dar 5 estrelas pra ele, porque eu senti tudo isso em um livro só. Então eu fechei o meu mês com chave de ouro. Eu comecei ele com chave de ouro e eu fechei com chave de ouro, porque eu acho que foi o mês que eu li livros muito bons. Alguns nem tantos, mas de uma maneira geral, foram livros muito bons que eu amei muito ler. Com certeza eu vou ler outros livros dessa autora, porque eu gostei muito da escrita dela. Para mim, teve a mesma sensação quando eu li Ana Huang pela primeira vez. Eu nunca tinha ouvido falar dela. E, tipo, um ou outro, assim, de livros da Ana Huang, mas eu nunca vi vlogs propriamente ditos. Diferente da Catherine Center, não sei como é que pronuncia, eu já tinha visto vlogs de leitura do livro dela, precisamente desse e de A Guarda-Costas, mas esse foi o que mais me chamou a atenção, primeiro por conta da sinopse, por conta do que a personagem ia enfrentar, sabe? Então, foi o que mais me prendeu, assim, para ler logo de cara. Com certeza eu irei ler o próximo. Eu quero muito ler A Guarda-Costa, porque eu li recentemente e eu gostei muito também da sinopse, então é um livro que eu quero ler. Não diria pra vocês que, tipo, agora, tipo, quero ler ainda nesse ano, mas eu quero muito ler os próximos livros dela, porque foi surpreendentemente bom eu ter gostado da escrita dela. Pra mim, esse livro foi fluido, foi bem tranquilo de ler, os capítulos não são longos, eu não vi os capítulos passar, pra ser sincera. Foi tudo de bom, ele não tem hot, tu nem sente falta, gente. Nem sei. Olha que eu tô acostumada a ler livro que tem hot, mas eu nem senti falta. Então, que sensação boa, sabe? E eu amei, gente, todos esses livros que eu li nesse mês de outubro foram uma mistura muito louca. Eu não sei o que irá acontecer no mês que vem, mas eu espero que eu leia livros tão bons quanto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro ficou enorme, mas é porque eram 15 livros para falar, né? Então não tem como ser tão rápido assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho vídeo de todos os layouts desses livros aqui no canal, nos últimos vídeos, então rola aí a tela até você achar, caso você queira ver de algum livro. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!